Pronto. Senhoras e senhores, vou apresentar agora para vocês um pouco do que é a pousada filosófica, a proposta da pousada filosófica Condado Matarazzo de Campos do Jordão. Esse aqui é o Ivan. Bom dia. Isso aí. O Ivan é o nosso recepcionista que recepciona, né, Ivan? Isso. Porque temos dois tipos de recepção aqui, certo? Recepcionista que recepciona e recepcionista que faz recebe. Correto. Então é mais ou menos assim. Começa pelo símbolo aqui, né? Essas camisetas são pintadas à mão, tá? É um artista lá de uma cidade, como é que chama? Paraty, que faz essas artes. Ele pinta à mão, tá? Uma curiosidade aqui é a águia, que faz parte do símbolo da pousada, né? E por que a gente escolheu essa águia como símbolo da pousada? É porque a águia com as asas abertas, né? Diferente da águia dos nazistas, que tinha a águia voltada para baixo, a águia com as asas abertas voltadas para cima representa a elevação daquilo que importa de fato na vida, que não está nesse plano físico, né? Não é uma asa com as asas voltadas para baixo, mas sim uma asa voltada com as asas para cima. Então, começa já apresentando a pousada filosófica Condado Matarazzo no conceito do nosso símbolo. Isso é um símbolo e não é um logo. Eis a diferença entre um símbolo e um logo. O símbolo ele fala mais do que simplesmente um logotipo da pousada, né? Então é isso, pousada filosófica Condado Matarazzo. Aqui é a nossa recepção, tá? Quer fumar? Vai até a recepção e volta até nós. Entendeu? Como você vai ser um recepcionista para recepcionar, você vai falando tudo isso daí pro hóspede. Tá certo. Né? E é isso, tá? Então a nossa recepção, conforme você pode ver ali, é a recepção que em honra ao Deus mensageiro, o Deus viajante, ou o Deus das pontes, aquele Deus que tinha asa nas cabeças e que tem asa nas cabeças e asas nos pés, né? A asa na cabeça representa a ida até o campo mais elevado, ao campo dos deuses, né? Ao Olimpo, vamos dizer assim, e as asas nos pés representam a vinda a esse mundo, né? Falo do Deus mensageiro, o Deus Hermes. Em honra a ele, a gente batiza a nossa recepção com o nome Recepção de Hermes, né? Perfeito. Bom, é isso. E por falar em deuses, o que vocês veem aqui são os jardins de uma deusa grega chamada Perséfone, né? E por que a gente está falando assim? O Ivan tá junto, né? E o Fábio tá filmando. Porque assim, cara, a proposta da pousada filosófica é não vender só hospedagem, é vender também um pouco de cultura para os hóspedes, né? Eles contratam a hospedagem, mas eles recebem cultura, caso eles queiram. Tem aqueles hóspedes que querem vir e ir direto para o quarto, direto para o assunto, tá tudo bem, não tem problema, né? Recebemos eles aqui né, com muito amor, vamos dizer assim. Mas também tem aqueles que querem saber um pouco mais, querem entender, compreender um pouco mais o que é a proposta de uma pousada filosófica. Então, através dessa apresentação que eu vou fazer para o Ivan, né, pedir para o nosso amigo gravar, para que os hóspedes venham mais preparados para isso daqui que chamamos de pousada filosófica Condado Matarazzo, né? Achei que fiquei mais completo. Pousada filosófica é porque o filosófico é uma categoria de pousada que a gente traz, é uma ideia nova, né? Eu nunca vi uma pousada filosófica. Já viu uma pousada filosófica? Nunca de vi. fato filosófica? De fato, não. Eles podem ter até um nome de pousada filosófica, mas assim, a praxis da filosofia talvez não tenha ali. Então a nossa proposta é praticar a filosofia e não só falar em torno dela, né? Então a pousada filosófica é uma nova categoria que nasce de pousada, né? Condado Matarazzo. Então assim, por enquanto, a pousada filosófica Condado Matarazzo de Campos do Jordão é a pousada filosófica de Campos do Jordão. Condado Matarazzo porque essas terras, quem detém os direitos dela, né? Não vou falar dono porque quem somos nós humanos para nos acharmos donos desse planeta Terra, né? Esse ser vivo chamado Terra, né? Então
quem detém os direitos dessa terra é a família Matarazzo, né? Em resgate à família Matarazzo, coloca o mais nivelado, em resgate à família Matarazzo, né, em honra a eles, né, a gente batiza essas terras como Condado Matarazzo. Afinal de contas, a propriedade é deles, né? Não vou dizer que a terra é deles, mas o direito do uso é deles. Então, assim, Fernando Matarazzo, o último conde lá da linhagem do conde Francesco Matarazzo, né? O último que detém o título de conde dado pelo rei da Itália é o Fernando Matarazzo, né? Então, em honra à família Matarazzo, a gente batiza essas terras, e a pousada filosófica de Campos do Jordão é a pousada filosófica Condado Matarazzo. Condado nada mais é que a Vila do Conde, e vocês vão perceber ao longo desse vídeo que a propriedade é bem grande, são 9.000 metros quadrados de terreno, quase toda jardinada, né? E a gente começa apresentando a pousada aqui, nos Jardins de Perséfone, tá? O que é Perséfone? Para quem conhece de mitologia vai entender que Perséfone é a deusa dos mistérios profundos, né? A deusa do submundo, ou a deusa do Hades, né? Diz que até Cristo desceu ao Hades, mas já desce e logo sobe, né? Afinal, ele é o primeiro filho do Pai, né? Diz que Hades olha para Cristo e fala assim: não, as suas matemáticas são lá, não precisa passar, não precisa, e nem pediu autorização, né? Só percebemos que tem aqui o primeiro filho de Deus. Bom, é assim que a gente olha para as religiões, é assim que a gente olha para os deuses, e é assim que essa pousada vê as religiões. Aqui a gente tenta resgatar, se vocês forem ver ali, ó, filma ali, ó, Fábio, aquela mesinha de centro ali que tem entre os sofás. Então aquela mesinha de centro que vocês estão vendo ali é um resgate ao panteão romano, ou o oráculo dos gregos, né? Aquela mesinha de centro, que tem diversos livros religiosos, representa o que foi o panteão romano, né? Onde ali estavam todas as religiões do império. Não existia uma única religião. Todas falavam de uma única e falam de uma única coisa, que é Deus. Então a proposta da pousada filosófica é não falar daquele Deus que separa, é para falar daquele Deus que une, aquele que vê todos como seus filhos e irmãos. Assim é visto a humanidade para essa pousada filosófica, né? Tão simples quanto isso. Se o seu Deus é aquele Deus do ódio, aquele Deus que separa, aquele Deus que promove as guerras para separar, etc. e tal, tudo bem, você vai ser bem recebido aqui, mas saiba que esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, o único Deus todo-poderoso, que não divide a glória, porque afinal de contas ele não precisa dividir glória, a glória já é toda dele, ele é tudo, ele é todo, é de tão grandioso, não cabe nem em nossa mente, né? Esse único Deus é também o Deus dessa pousada filosófica. E ela olha para os outros deuses como sendo filhos desse Deus, né? O único Deus, que é todo o universo, é de difícil compreensão. Então a gente fala aqui em nome de outros deuses, que é para a gente se aproximar dessas ideias perfeitas, né? E, cara, e aprender com elas, por que não? Não é porque um sujeito falou assim, o outro sujeito falou assado, que é uma regra. Eu acho que a gente, como discípulos, bons discípulos dessa pousada filosófica, afinal todos aqui me adotaram como mestre, esse é um requisito para trabalhar aqui. Então todos esses bons discípulos que eu tenho, esses bons filhos que eu tenho, que me adotaram como mestre e pai, eles têm que se resguardar da primeira virtude do discípulo, que é a investigação. O que eu falei aqui não é para ser encarado como uma conformidade cega. É necessário, é um dever do discípulo investigar e tirar as próprias conclusões por ele. Veja se o que eu estou falando do único Deus Todo-Poderoso faz sentido para a vida dele. Se não faz, ele vai investigar, pega um livro sagrado chamado Bíblia e vai descobrir ali o sentido do que é Deus.
Eu não sou melhor do que ninguém para falar o que é Deus aqui. Né? Não tenho esse poder. Agora, se algum líder religioso aí tem, muito bem, meus parabéns, senhor líder religioso. Construa um mundo melhor, porque a gente está vivendo num mundo de caos da sociedade. Vocês podem concordar ou discordar de mim, mas vivemos em um mundo de caos, um mundo com pouco valor moral, né? É isso, cara. Essa é a proposta da Pousada Filosófica, Condado Matarazzo, de Campos do Jordão, com o seu discipulado. Fazer com que os seus discípulos investiguem em torno de tudo o que eu vou falar. Não pode ser encarado como uma verdade, né? Afinal, a minha camiseta não fala da verdade, mas ela fala da justiça, né? Verdade, justiça, bondade e beleza. Os quatro ideais platônicos para o universo e para o ser humano, né? Então, assim, a verdade não é minha. Eu não tenho a verdade. A verdade, ela está em outro plano. Aqui é só uma parte desse plano. A verdade não nos cabe, eu não tenho a verdade. Então, é seu dever como discípulo investigar a verdade, conhecer a si mesmo, e à medida que conhece a si mesmo, conhecer a Deus e todas as coisas. Bom, é isso. A filosofia, ela te dá um campo muito vasto para trabalhar. Eu posso falar de diversas coisas aqui, ficaremos aqui refletindo, né? Ficaremos aqui falando sobre essas ideias elevadas, né? Agora é necessário foco. Então, apresentar a Pousada Filosófica Condado Matarazzo para os nossos hóspedes. É para isso que você está aqui. Você é o recepcionista que recepciona. E tudo que eu falei aqui faz parte de nós. Você pode apresentar isso para os hóspedes se você sentir que deve apresentar. Caso não, não faça. Investigue e crie seus próprios métodos. Crie seus próprios meios, né? Você tem que criar, nascer coisas aqui dentro. Eis aqui um terreno fértil para se plantar coisas, né? E essas coisas têm que ter nome, não pode ser dado falar coisas, né? Ideias. Vamos chamar essas coisas de ideias. Traga essas ideias, materialize essas ideias e faça nascer algo que você pode chamar de ser. Bom, é isso. Jardins de uma deusa grega chamada Perséfone, em resgate e honra a essa deusa grega, né? Esposa de Hades, a deusa do submundo, a deusa dos mistérios profundos, a guardiã das almas, né? Diz que essa deusa brincava nos bosques com as suas irmãs, né? Essa deusa Perséfone é filha de uma outra deusa chamada Deméter. Deméter, para quem não sabe, é a mãe da agricultura, né? É a rainha da vegetação, dos bosques, das plantas, etc. e tal. Perséfone é sua filha, né? A mãe das flores, a mãe dos jardins, né? E diz que Perséfone brincava nos bosques com suas irmãs, né? E ali, brincando nos bosques, se divertindo, etc. e tal, ela, em um ato, vamos dizer, agressivo, né? Tem até uma estátua muito bonita de Perséfone sendo, né, raptada por Hades, né? Em um resgate meio com pegada, vamos dizer assim. Hades rapta Perséfone dos bosques das suas irmãs e leva Perséfone ao submundo, ao Hades. Porque Zeus, né, o pai dos deuses, dá essa condição, bom dia, dá essa condição para Hades, a condição de tomar Perséfone como sua esposa, né? Porque Hades estava muito sozinho no submundo e etc e tal, e vai falar com Zeus, né, que é seu irmão, e Zeus dá Perséfone a Hades, e Hades vai, né, pegar o que é de seu direito, afinal o pai dos deuses o deu esse direito de raptar Perséfone, e ele arrasta Perséfone ao submundo, né? E com isso as irmãs de Perséfone choram, as folhas caem, né? As flores murcham e a natureza se retrai. Esse é o período de outono e inverno, quando ela se retrai mais.
é quando Perséfone está mais no Hades, né? E lá ela fica. E com isso toda a natureza sofre. Mais ou menos assim, uma síntese do mito, né? E Deméter, mãe de Perséfone, também sofre, né? A deusa dos mistérios, a rainha, né? Mãe de Perséfone, sofre. E vai até Zeus e fala: por que você deu a minha filha a Hades, ao nosso irmão Hades, né? Por que você fez isso? A natureza sofre, as irmãs dela sofrem, eu sofro e queremos de volta Perséfone, né? E Zeus, contrariado, cede a Deméter. Tudo bem, você pode pegar de volta Perséfone, né? Mas ele não pode decepcionar Hades, o deus do submundo, seu irmão. E ele dá uma condição. Você, metade do ano, você traz Perséfone do Hades, e, né, para natureza, etc. e tal. E a outra metade do ano ela fica com Hades. Então, o deus mensageiro Hermes, aquele que tem asa na cabeça e asa nos pés, vai em resgate de Perséfone e traz ela para Deméter, né? Tem uma pintura bonita disso daí. E quando Perséfone sai do submundo, é dado o nome daquilo que conhecemos como primavera. É quando as folhas renascem, as flores renascem, né? E as flores ficam cada vez mais belas. Filma as flores, meu amigo. Veja que a gente está saindo do inverno para entrar na primavera. Veja a beleza das flores. E a natureza se alegra, a natureza se encanta com a vida do Perséfone. E daí as estações do ano, primavera e verão. Era assim que os antigos sábios ou filósofos explicavam as questões da natureza, para que ficasse de uma forma mais fácil, né, das pessoas comuns assimilarem, né? Contava através de mitos. Cristo usava parábolas, né? Então é mais ou menos assim que a gente vai ver isso daqui. Esse mito, você vai ter a oportunidade de aprofundar nele, ler ele, Claro. E agora vai virar a sua obrigação estudar isso daí para você transmitir para os nossos hóspedes. Então, se você está aqui, vamos filmando aqui, se você está aqui nos jardins de Perséfone, você vai ter que falar da deusa Perséfone. Se você está no salão de Hebe, que é uma outra deusa, né? A deusa que servia os outros deuses, você vai ter que falar em nome da deusa Hebe, né? O ato de servir. Aí você vai descobrir, né? O que é descobrir? Veja bem, existe um véu que cobre, né, esses mistérios. Então você, meu amigo Ivan, vai pegar esse véu, que a gente chama de ignorância, que é aquilo que a gente ignora, e descobrir ali debaixo o mito a Hebe, e transmitir isso para os hóspedes, né? Então a gente volta a resgatar esse negócio de contar as histórias, de contar os mitos, né? Essa coisa linda e maravilhosa que viviam os antigos sábios, os antigos gregos, romanos, seja quem eles sejam, né? Egípcios, hindus. Então a gente vai resgatar isso daí através da pousada filosófica. Então, querido hóspede, caso você venha se hospedar aqui conosco, né, saiba que você não vai contratar apenas hospedagem, você vai contratar, pode até contratar hospedagem, mas vai receber junto cultura, entendeu? Ex-cultura. O que é cultura? Você já parou para pensar? O que significa cultura? Então, cultura, segundo o meu mestre de filosofia, é o que a gente chama de cultivo de valores. Isso é cultura, né? O que é agricultura? Se não cultivar aquilo que é agrícola, né? Então, cultura é cultivo de valores. Então, são valores já perdidos pela humanidade, né? Pela sociedade, vamos dizer assim, que você vai trazer aqui, vai transmitir para os hóspedes, né? Então, vai ficar horas conversando com o hóspede, falando sobre filosofia, falando sobre os mitos gregos,
Por que não os mitos da mantiqueira? Né? Sabe o que significa mantiqueira? Não. Serra que chora. Serra que chora. Né? Então você pode aprofundar nos mitos da mantiqueira. Quem não sabe, o Lincoln, que cuida desses jardins, é um historiador. Ele tem bastante desses livros aí, né? Diz que essa daqui era a terra dos índios puris. Lá embaixo, no Vale do Paraíba, os tupis guaranis. Então você vai aprender sobre os mitos tupis indígenas que habitavam essa região. Vai aprender sobre os mitos gregos, vai aprender sobre os mitos egípcios. E você vai ver que no final todos eles falam de uma única coisa. Só que de forma diferente. Né? Bom, é isso. Cada flor, cada folha, né? Cada planta que você vê aqui tem um significado. Quem pode falar pra gente é o Lincoln, porque ele tem bastante conhecimento em botânica. Inclusive, ele é além de historiador, ele é artista, ele pinta também, botânico, ele cuida dos jardins aqui, né? E ele tem a proposta de criar um jardim aqui chamado Jardins Aromáticos Perséfone. Quase todas as flores que você vai ver aqui, elas têm um propósito, elas não são plantadas só pela beleza, elas são funcionais. Né? Você vai ver muitas das plantas aqui que pode se fazer chá. Entendeu? Então, com o link, a gente depois pede para ele dar uma volta aí para apresentar para você. Tá? Bom, é isso. Né? Vocês veem ali, ó, são lavandas, por exemplo. E é bem legal a história de lavanda. A lavanda, né? Então, não vai só apresentar a hospedagem, não vai só apresentar a coisa. Quem compra hospedagem na pousada recebe algo mais. Né? Aqui por enquanto a gente está no Jardim de Perséfone, mas vocês veem aquela construção lá, tá caótico daquele jeito, porque antes vem o caos, depois a ordem, né? Está caótico daquele jeito porque a gente está organizando, a gente está reconstruindo, né? Ali, naquela construção, você vai ver a oficina de Efé, que é o Deus Ferreiro, o Deus da forja dos metais. Né? Aí você vai ter a oportunidade de falar do Deus Ferreiro, que era esposo de Afrodite, né? O Deus mais feio do Olimpo, recebe a deusa mais bela do Olimpo como a sua esposa. E daí você vai poder ter a oportunidade de aprofundar nesse mito, o mito de Hefesto. Né? Ali na frente você vai ver uma mesa de reunião, uma mesa muito grande, que é a chamada de Sala de Atena. Né? Atena é a deusa da guerra justa. E por que a Sala de Atena está atrás da oficina de Hefesto? O Deus Ferreiro produz as armas. E Atena, como a deusa da guerra justa, recebe as armas. Né? Então você vai ter a oportunidade de aprofundar nesses mitos todos. Agora a gente está indo em direção à horta de Deméter. Ah, Bruno, mas então quer dizer que todos os deuses gregos estão representados aqui? Olha, grande parte deles. Né? Você pega, por exemplo, Artemis. Artemis era a deusa do sagrado, a deusa da pureza e a deusa da caça, a deusa dos animais. Né? Então você tem os animais, tem o reino de Artemis aqui, porque afinal de contas somos pet friendly. Recebemos aqui também animais. Tem até um de Belo Horizonte que está filmando agora, que é chamado Fábio, né, Fábio? Miau! Um gato. Não. Né? Então vocês vão ver, ó, isso daqui, por exemplo, é mirtilo. Né? Vou cuidar melhor, mas esse aqui é mirtilo. Esse aqui, né? Aqui a compostagem, a gente não leva o que a gente corta aqui, a gente deixa aqui um processo de compostagem, etc. E tal. Ali por enquanto está a obra, mas a gente vai organizar aquilo ali. Pode parecer que está bagunçado, mas faz parte da ordenação. Então tudo aqui vai ter um propósito, ter um caminho. E essa daqui é a horta de Deméter, filma aí. Parte disso vai para o nosso café da manhã. Produzido aqui mesmo, e a proposta é produzir cada vez mais.
você vê ali rúcula, vê cheiro verde, vê cebolinha, alface, menta para fazer chá, hortelã, alecrim, entendeu? E está crescendo cada vez mais essa horta. Então a pousada filosófica não é só vender hospedagem, tem uma espinafre, tem uma infinidade de coisa aqui atrás e por dentro, no profundo dela, que dá para você apresentar para os hóspedes, né? E transmitindo o conhecimento que é a proposta da pousada filosófica, né? Quem sabe até um pouco de sabedoria, por que não, né? Então a proposta é isso daí. Aqui a gente tem a horta, tem a questão mais vegetal, a gente vai plantar aqui frutíferas, né? Então você vai apresentar Deméter, vai falar sobre o mito de Deméter, né? Vai falar sobre a rainha mãe da agricultura, né? E de todo o condado Matarazzo, pousada filosófica, vocês podem ver aí, né? Vamos lá? Oficina de EFESP. A gente está construindo ali agora, ó, uma churrasqueira. Já está construída a churrasqueira, fogão a lenha, né? E um forno de pizza. Forno de pizza. Forno né? de pizza. Como a gente tem uma temática italiana, Matarazzo, condado Matarazzo, por que não a cantina Matarazzo? Né? Nasce aqui exclusiva para os nossos hóspedes. Mas assim, é para fazer a pizza. A pizza. A pizza, não é só para fazer pizza, tem que ser a pizza. Ah, mas por que você não abre para outras massas e etc e tal? Não, só pizza. A gente vai ficar muito bom em fazer pizza. Ainda não somos bons em fazer pizza. Mas, né, habilidade. Como é que é? O que acontece com os processos estruturados, mesmo, ô Fábio? Leva um tempo. Os diálogos, assim como os processos bem estruturados, levam tempo, né? Tempo. Então, assim, ó, o processo de fazer pizza, a gente vai fazendo ele, vai aprimorando, vai refazendo, vai até que a gente se torne a pizza da Cantina Matarazzo. Cantina Matarazzo, melhor vez, né? Ó, todos os nossos quartos são nomeados com virtude. Então são 11 virtudes. O que é virtude? Eu sou aprendido numa escola de filosofia maneira clássica. Eu não tiro as coisas do meu rabo não, eu estudo, eu vou buscar. Então, de acordo com o meu mestre de filosofia, virtude é uma ideia perfeita. Então aqui vocês vão ver 11 tipos de virtudes que dá para você escolher, hospedar em uma delas, né? Então quais são essas virtudes? Respeito, amor, coragem, bondade, paciência, disciplina, que é também uma ideia perfeita, liberdade. O que é a liberdade, não é isso? O que é a humildade, está na camisa dele, e o que é a justiça, né? Humildade, ao quarto 9, 10, 11, 12. Simplicidade, que são esses quartos aqui. Filma lá a placa da simplicidade. Prudência e o recém-criado diligência, né? E diligência, eu lembro do rei Salomão, Provérbio 22, 29. Vês um homem diligente? Ele será posto a serviço de reis. Quem falava isso era o rei Salomão. Para quem não sabe, o rei Salomão também era um sábio, né? E diz que Deus apareceu para ele aos 12 anos. Veja, os números, né? Os números são sagrados, os números têm um propósito, né? Os números são muito importantes e a gente usa eles como de qualquer jeito, né? Então cada número tem um significado profundo. Então aos 12 anos, Salomão, né, contempla Deus, ou, sei lá, tem um contato com Deus. E Deus pergunta para Salomão o que ele quer, né, receber. E Deus, e Salomão responde para Deus: o que eu quero é sabedoria e justiça para governar o meu povo com probidade, alguma coisa assim, não lembro o adjetivo, mas para governar bem o seu povo. Ele pede para Deus justiça e sabedoria. E Deus fica assim, espantado com os apontamentos de Salomão, que aos 12 anos, né? Salomão, para quem não sabe, é filho de Davi.
rei de Israel, né? E Deus fica espantado, assim, fica surpreso com a resposta de Salomão e diz para Salomão que será dado a ele a sabedoria e a riqueza. Sabedoria e riqueza, e um exército forte, porque ele nunca viu, nunca tinha visto até então alguém pedir algo tão elevado, né? Porque os reis eram acostumados a pedir poder e subjugar os inimigos, né? E Deus dá para Salomão uma riqueza nunca antes vista e uma sabedoria profunda e, enfim, estamos falando dele aqui até hoje, tá? Esses são os quartos da virtude e humildade. O quarto da virtude de diligência fica lá em cima, recém-criado o quarto, né? É isso, tá? Vou só pedir pro pessoal limpar aqui, como a gente é pet friendly, né? Os pets não tem controle, tem consciência, né? E fazem merda em qualquer lugar. Assim são os seres humanos. Os deuses olham pra gente e limpam as nossas merdas. Só que as nossas merdas são em outros campos, né? Não só nos campos físicos, como fazem os animais, né? E essa charrete ali tem uma história daqui? Oi? Não, a charrete não. Tem não? Só colocou ali porque achou bacana mesmo. A história dela é que ela era de um grande amigo nosso chamado Tid, né? Quando ele faleceu, a gente comprou ela. É isso. Ela é de 1000 e tanto, né? Não, ela não é não, ela é década de 70. Construíram ela assim, resgatando o passado, mas não é não. Então é isso. Eis a pousada filosófica Condado Matarazzo. E devagar vou passando o contexto para você e transmitir para os hóspedes de forma mais paulatina, senão enche os hóspedes de coisa, de muitas informações, e daí eles não conseguem absorver, né? Mas A vida é um banquete, é um prato de cada vez. só espero a visita dos nossos hóspedes. Cada vez eu agregue mais conhecimento, porque cada vez que eu contar, mais informações eu vou ter. E melhor cada vez eu ficar. Aquelas lavandas, você sabia que essas lavandas são lavandas espanholas? Temos também lavandas espanholas. Tomilho. Isso aqui a gente faz chá. O tomilho é a erva da coragem. Sabe por quê? Porque lá nos países que nevam, diz que o tomilho é a primeira erva a nascer. Ela representa a coragem. É a primeira que vem, faz e leva tudo. Muito interessante. É isso aí. Pousada Filosófica Condado Matarazzo. Sejam todos bem-vindos.